Bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã. Você sabia que existe um segredo escondido nas primeiras horas do dia que pode transformar completamente tudo o que você vai viver nas próximas 24 horas? Algo tão poderoso que os homens e mulheres de Deus ao longo de toda a história descobriram e praticaram fielmente? Nos próximos minutos, você vai descobrir porque Deus escolheu especificamente amanhã para derramar sobre você esperanças renovadas, forças restauradas e promessas cumpridas. Mas atenção, isso não é apenas mais uma oração comum, é uma revelação sobre como cada novo amanhecer carrega em si uma oportunidade única que Deus preparou exclusivamente para você. E se você ficar até o final, vai entender como ativar essa bênção celestial que pode mudar não só o seu dia, mas toda a direção da sua vida. Prepare seu coração, porque algo está prestes a ser revelado. Sabe aquela sensação quando você abre os olhos pela manhã e a primeira coisa que vem à sua mente são as preocupações, as contas a pagar, os problemas que ficaram pendentes ontem? Você já parou para pensar por que tantas vezes acordamos com o coração pesado, mesmo antes de o dia começar de verdade? Será que Deus planejou que nossas manhãs fossem assim, carregadas de ansiedade e medo do que está por vir? Ou será que existe algo diferente, algo muito maior que Ele preparou para cada despertar nosso? A verdade é que amanhã não é apenas um momento do dia no relógio. É uma declaração divina de que Deus não desistiu de você, de que Ele está renovando suas misericórdias sobre sua vida neste exato instante, porque a Bíblia nos garante que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e isso significa que não importa o que aconteceu ontem, não importa quantas vezes você caiu, quantas vezes você falhou ou se sentiu derrotado, hoje é um novo dia que Deus está colocando diante de você como uma página em branco, esperando ser preenchida com sua graça. Você consegue sentir o peso dessa verdade? Você consegue entender que quando você acorda, não é por acaso, não é apenas seu despertador tocando ou seu corpo saindo naturalmente do sono, mas é Deus soprando vida em você novamente, dizendo ao seu espírito: levanta, porque eu tenho planos para você hoje, planos de bem e não de mal, planos de te dar esperança e um futuro. Quantas vezes nós desperdiçamos esse presente sagrado que é amanhã, correndo apressados para nossas obrigações, sem nem ao menos reconhecer que foi a mão de Deus que nos sustentou durante a noite inteira enquanto dormíamos vulneráveis e inconscientes? Pense comigo por um instante. Quando você vai dormir à noite, você tem alguma garantia de que vai acordar no dia seguinte? Você tem controle sobre seu coração continuar batendo, seus pulmões continuarem respirando, seu cérebro continuando funcionando enquanto você está completamente desligado do mundo? Claro que não. E é exatamente por isso que cada manhã é um milagre. Cada despertar é uma prova viva de que Deus está cuidando de você mesmo quando você não está consciente, mesmo quando você não está pedindo, mesmo quando você não está orando. Mas imagine agora o que acontece quando você começa o dia não apenas acordando fisicamente, mas acordando espiritualmente. Quando você abre não só os olhos do corpo, mas também os olhos da alma, para reconhecer a presença de Deus logo nas primeiras horas do dia. Você já experimentou isso? Você já sentiu a diferença entre um dia que começa com Deus e um dia que começa apenas com suas próprias forças? A diferença é como comparar tentar acender uma vela com os dedos molhados versus ter um fósforo seco e pronto na mão. Parece algo pequeno, mas muda tudo. Porque quando você entrega sua manhã a Deus, quando você oferece a Ele os primeiros minutos do seu dia através da oração, você está, na verdade, dizendo: Senhor, eu reconheço que sem Ti nada posso fazer. Eu sei que este dia não me pertence, mas pertence a Ti. E eu quero que Tua vontade seja feita em cada segundo, em cada palavra que eu falar, em cada decisão que eu tomar,
em cada pessoa que eu encontrar. E aqui está algo que talvez você nunca tenha considerado antes. Será que existe uma conexão direta entre a qualidade da sua manhã e a qualidade do resto do seu dia? Será que a maneira como você começa determina como você termina? Pense nos grandes homens e mulheres de Deus que conhecemos através das Escrituras. O que eles tinham em comum? Davi, o homem segundo o coração de Deus, escreveu nos Salmos que de madrugada se ouvirá a sua voz. Pela manhã, apresentaria a Deus sua oração e ficaria esperando. Você percebe isso? Davi não começava o dia correndo atrás das ovelhas ou das suas responsabilidades como rei. Ele começava buscando a face de Deus, apresentando suas súplicas, abrindo seu coração, esperando em Deus. Jesus, nosso maior exemplo, o próprio Filho de Deus que andou nesta terra, ele que tinha todo o poder do universo em suas mãos. O que ele fazia bem cedo pela manhã? As Escrituras nos contam que ele se levantava de madrugada, quando ainda estava escuro, e ia para um lugar deserto para orar, para estar a sós com o Pai. Se o próprio Jesus, que era perfeito, que era Deus encarnado, sentia necessidade de buscar ao Pai logo cedo, quanto mais nós, que somos falhos, fracos, limitados e tão dependentes da graça divina. Será que nós achamos que podemos passar sem esse momento sagrado do encontro matinal com Deus? Será que nós realmente acreditamos que conseguimos enfrentar os desafios do dia, as tentações, as pressões, as dificuldades, tudo isso com nossas próprias forças? Agora eu quero que você pare e reflita sobre sua própria vida, sobre suas próprias manhãs, como tem sido o seu despertar. Você tem aberto os olhos e imediatamente pegado o celular para ver mensagens, notícias, redes sociais, deixando que o mundo entre na sua mente antes mesmo de você ter conversado com Deus? Ou você tem separado aqueles primeiros minutos preciosos para se conectar com o Criador do Universo, para receber dele a direção, a sabedoria, a paz que você precisa para enfrentar tudo que virá? Não estou aqui para condenar ninguém, longe disso. Estou aqui como alguém que também já começou muitos dias da maneira errada e pagou o preço por isso. Estou aqui para compartilhar com você uma verdade libertadora que pode mudar radicalmente sua vida a partir de hoje. A verdade é que Deus está esperando por você toda manhã. Ele está ali, na porta do seu quarto, no silêncio das primeiras horas, esperando que você o convide para fazer parte do seu dia, esperando que você abra seu coração e diga: Senhor, eu preciso de Ti. Sem Ti eu não sou nada. Sem Ti eu não posso nada. Entra na minha vida hoje e toma o controle de tudo. E sabe o que acontece quando você faz isso? Algo sobrenatural começa a operar. Porque você não está apenas dizendo palavras ao vento, você está ativando princípios espirituais que governam o universo. Você está alinhando seu espírito com o Espírito de Deus. Você está abrindo canais de comunicação entre o céu e a terra. Você está permitindo que a vontade divina se manifeste na sua realidade humana. A Bíblia nos ensina que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Você já parou para pensar no que isso realmente significa? Significa que existe uma ordem, uma prioridade, uma sequência que, quando respeitada, libera as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. E essa ordem começa com buscar a Deus em primeiro lugar, não em segundo, não quando sobra tempo, não quando tudo o mais já foi feito, mas em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa. E quando é o melhor momento para fazer isso? Logo pela manhã, nas primeiras horas do dia, quando sua mente ainda está fresca, quando seu coração ainda está aberto, quando as preocupações do dia ainda não invadiram completamente seus pensamentos. Você sabia que existe algo muito especial que acontece espiritualmente nas primeiras horas da manhã?
É como se houvesse uma abertura maior nos céus, uma proximidade maior entre Deus e nós, um silêncio espiritual que permite que ouçamos sua voz com mais clareza. Pense na natureza, como tudo parece mais puro, mais limpo, mais novo logo cedo. O ar está mais fresco, os pássaros cantam suas primeiras canções. O sol começa a surgir, trazendo luz onde havia escuridão. E tudo isso é um reflexo físico de uma realidade espiritual muito mais profunda. Quando você ora pela manhã, você está participando desse momento de renovação cósmica que Deus estabeleceu desde a criação do mundo. Você está se juntando ao coral celestial que louva ao Senhor a cada novo dia. Você está declarando junto com toda a criação que Deus é bom, que sua misericórdia dura para sempre, que Ele é fiel e todas as suas promessas são sim e amém. Mas deixa eu te perguntar algo muito importante. Você tem tratado a oração da manhã como uma obrigação religiosa chata ou como um privilégio incrível? Você tem visto esse momento como mais uma tarefa na sua lista de coisas a fazer ou como uma oportunidade única de estar na presença do Rei dos Reis? A diferença entre essas duas perspectivas muda completamente a experiência, porque quando você ora apenas por obrigação, por tradição, porque alguém disse que você deveria fazer isso, a oração se torna mecânica, fria, sem vida, e você não experimenta a transformação que ela pode trazer. Mas quando você entende que a oração da manhã é, na verdade, um convite para você entrar na sala do trono do Todo-Poderoso, para você conversar cara a cara com o Criador de todas as coisas, para você derramar seu coração diante daquele que te ama mais do que você consegue compreender. Aí tudo muda. Aí você não vê a hora de acordar, porque sabe que Deus está esperando por você. Aí você se levanta com expectativa, porque sabe que algo poderoso vai acontecer naquele momento de comunhão. E o que exatamente você deveria dizer na sua oração da manhã? Será que existe uma fórmula mágica, palavras especiais que você precisa pronunciar? Não, definitivamente não, porque Deus não está interessado em discursos bonitos ou palavras rebuscadas. Ele está interessado no seu coração sincero, na sua entrega genuína, na sua dependência total dele. Mas deixe eu te dar algumas sugestões que podem te ajudar a tornar sua oração matinal mais poderosa e significativa. Primeiro, comece agradecendo, isso mesmo, antes de pedir qualquer coisa, antes de apresentar suas necessidades. Simplesmente agradeça a Deus por mais um dia de vida. Agradeça porque você acordou, porque você pode respirar, porque você tem saúde, porque você tem um teto sobre sua cabeça, porque você tem comida para comer. Agradeça pelas coisas simples, que nós muitas vezes tomamos como garantidas, mas que são presentes preciosos de Deus. Você consegue imaginar como seria começar cada dia com um coração grato, em vez de um coração reclamão? Como seria diferente sua perspectiva se a primeira coisa que saísse da sua boca fosse obrigado, Senhor, em vez de ai meu Deus, mais um dia difícil pela frente? Depois de agradecer, reconheça sua necessidade de Deus. Não tenha vergonha de dizer, Senhor, eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso da tua ajuda, da tua sabedoria, da tua força, da tua direção. Sabe por que isso é tão importante? Porque quando nós reconhecemos nossa fraqueza, Deus manifesta sua força. Quando nós admitimos nossa incapacidade, Ele libera sua capacidade ilimitada. Quando nós confessamos nossa dependência, Ele derrama sua suficiência sobre nossas vidas. A Bíblia diz que a força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então pare de tentar ser forte o tempo todo. Pare de tentar provar que você consegue dar conta de tudo. Seja honesto com Deus e diga a Ele exatamente como você está se sentindo. Com medo, inseguro, perdido, cansado, seja lá o que for. Você acha que Deus vai ficar desapontado com você por causa disso? Não, Ele já sabe de tudo que você está sentindo. Ele só está esperando que você seja transparente com Ele, para que Ele possa te abraçar, te fortalecer, te encorajar.
Outra coisa fundamental na sua oração da manhã é pedir proteção. Proteção para você, para sua família, para todos aqueles que você ama. Será que nós realmente temos noção dos perigos que nos cercam? Não estou falando apenas de perigos físicos como acidentes ou doenças. Estou falando também e principalmente de perigos espirituais, das armadilhas do inimigo, das tentações que aparecem no nosso caminho, das ciladas que o diabo prepara para nos fazer tropeçar e cair. A Bíblia nos alerta que o nosso adversário, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, por que nós não levaríamos isso a sério? Por que nós não pediríamos todas as manhãs que Deus coloque uma cerca de proteção ao nosso redor? Que Ele envie seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos? Que Ele nos livre do mal e de todo aquele que pratica a maldade? Quando você começa o dia colocando sua vida debaixo da cobertura divina, você está ativando a proteção sobrenatural de Deus? Você está declarando que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Você está blindando seu espírito, sua alma, seu corpo contra todos os ataques que possam vir. E não esqueça de orar também pelos seus planos, pelos seus projetos, pelo seu trabalho, pelos seus relacionamentos, por tudo que você vai fazer durante o dia. Apresente a Deus cada compromisso, cada reunião, cada conversa que você vai ter e peça que Ele vá adiante de você, preparando o caminho, abrindo as portas certas e fechando as portas erradas, colocando as palavras certas na sua boca e guardando você de falar o que não deve, dando-lhe sabedoria para tomar as decisões corretas e discernimento para identificar o que vem dele e o que não vem. Você já parou para pensar quantos erros nós evitaríamos se consultássemos a Deus antes de agir, em vez de só correr para Ele depois que já fizemos besteira? Quantas portas erradas nós não abriríamos se pedíssemos sua direção antes de dar cada passo? Quantos relacionamentos tóxicos nós não entraríamos se buscássemos sua sabedoria antes de nos envolvermos? Mas tem algo mais que eu quero compartilhar com você, que é absolutamente transformador. E é sobre declarar as promessas de Deus sobre sua vida logo pela manhã. Você sabia que a palavra de Deus está cheia de promessas incríveis que Ele fez para seus filhos? Promessas de provisão, de cura, de libertação, de paz, de alegria, de vitória, de sucesso, de proteção. Promessas para todas as áreas da sua vida. Mas aqui está o segredo que muitos não sabem. Essas promessas precisam ser ativadas através da fé e da declaração. Você precisa tomar posse delas pela fé. Você precisa falar elas em voz alta. Decretar sobre sua vida que aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Então imagine como seria poderoso se toda manhã você separasse um tempo para abrir a Bíblia, ler algumas promessas de Deus e declarar elas sobre você e sua família dizendo: Senhor, Tu disseste em Tua palavra que nenhum bem faltará aos que andam retamente, então eu declaro que não vai faltar nada na minha casa. Tu disseste que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, eu declaro que hoje eu vou vencer todos os desafios que aparecerem no meu caminho. Tu disseste que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Então eu declaro cura e saúde sobre meu corpo e sobre minha família. Você percebe o poder que existe nisso? Você entende que quando você declara as promessas de Deus com fé, você está na verdade movendo as montanhas que estão no seu caminho. Você está liberando o poder criativo da palavra de Deus que falou e tudo se fez. Você está profetizando sobre sua própria vida o que Deus já determinou nos céus, mas precisa ser manifestado aqui na terra através da sua boca. Jesus disse que se você tiver fé e não duvidar, pode dizer ao monte: lança-te no mar, e assim será feito. Então, por que nós não usaríamos esse princípio poderoso toda manhã para começar o dia não com medo e dúvida, mas com fé e autoridade, declarando que o que Deus disse vai acontecer, independentemente das circunstâncias? Agora, eu preciso falar sobre algo que talvez seja o elemento mais importante de todos na oração da manhã, e isso é adoração.
Você tem adorado a Deus nas suas manhãs ou tem apenas apresentado sua lista de pedidos, como se ele fosse um garçom cósmico que está ali só para atender suas encomendas? Adoração não é apenas cantar músicas bonitas. Adoração é você reconhecer quem Deus é, exaltar sua grandeza, declarar seus atributos, maravilhar-se com sua perfeição, curvar-se diante de sua majestade. Quando você adora a Deus pela manhã, algo acontece no mundo espiritual, porque a adoração é a arma mais poderosa que existe contra as trevas. É como uma bomba nuclear no reino espiritual que destrói todas as fortalezas do inimigo. A Bíblia nos conta a história de Paulo e Silas, que estavam presos numa prisão romana, com os pés no tronco, com as costas feridas de tanto apanhar. E o que eles fizeram? Eles começaram a orar e cantar louvores a Deus. E sabe o que aconteceu? Um terremoto sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Você consegue imaginar esse cenário? A adoração deles foi tão poderosa que literalmente quebrou as prisões físicas e espirituais. E o que isso tem a ver com você? Tem tudo a ver, porque se você está se sentindo preso em alguma área da sua vida, preso financeiramente, preso emocionalmente, preso em algum vício ou comportamento que você não consegue largar, preso em algum relacionamento tóxico, a adoração matinal pode ser a chave que vai abrir essas prisões. Quando você começa o dia adorando a Deus, você está na verdade dizendo ao inimigo: você não tem poder sobre mim, você não vai controlar meu dia, você não vai roubar minha paz. Porque eu pertenço ao Deus Todo-Poderoso, que é muito maior que você e todos os seus demônios juntos. Você está declarando que não importa o que aconteça hoje, não importa que problema apareça, que dificuldade surja, que desafio você tenha que enfrentar, você vai continuar confiando em Deus, você vai continuar louvando o seu nome, você vai continuar crendo que Ele está no controle e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas deixe eu fazer uma pergunta importante agora. Quanto tempo você acha que deveria durar sua oração da manhã? 5 minutos? 10 minutos? Meia hora? 1 hora? A verdade é que não existe uma regra fixa. Não é uma questão de quantidade, mas de qualidade. Não é sobre quanto tempo você passa, mas sobre quão genuína é sua conexão com Deus naquele momento. Algumas manhãs você pode ter mais tempo disponível e pode passar 1 hora ou mais buscando ao Senhor. Outras manhãs, talvez você tenha apenas 15 minutos antes de sair correndo para o trabalho. E está tudo bem. O importante é que você não pule esse momento, que você não considere isso como opcional. Que você faça da oração matinal uma prioridade inegociável na sua vida. Porque aqui está a verdade. Você sempre tem tempo para aquilo que é importante para você. Sempre. Se a oração é importante, você vai arrumar tempo. Se você diz que não tem tempo para orar de manhã, na verdade, você está dizendo que não considera isso importante o suficiente para ajustar sua rotina. E talvez você esteja pensando: mas eu não sou bom com palavras, eu não sei orar bonito, eu não conheço a Bíblia bem o suficiente para fazer essas declarações todas que você está falando. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus não está procurando eloquência, Ele está procurando sinceridade. Ele não quer discursos elaborados, Ele quer um coração quebrantado e humilde. Ele não se impressiona com o seu vocabulário. Ele se move pela sua fé. Então não tenha medo de ser simples na sua oração. Não tenha vergonha de falar com Deus exatamente como você fala com um amigo íntimo. Porque é exatamente isso que Ele quer ser para você, seu melhor amigo. Aquele que te conhece melhor que ninguém e te ama incondicionalmente apesar de tudo. Se você só consegue dizer: Senhor, me ajuda hoje, já é suficiente. Se você só consegue dizer obrigado por mais um dia, já é adoração. Se você só consegue dizer eu confio em ti, já é fé poderosa. O importante não é a forma, mas o coração. O importante não é impressionar ninguém, mas conectar-se genuinamente com o Pai Celestial, que está esperando para derramar suas bênçãos sobre você.
E sabe o que é mais incrível? Quanto mais você ora, mais fácil fica. Quanto mais você busca a Deus, mais natural se torna essa comunicação. Quanto mais você pratica a presença de Deus logo pela manhã, mais você vai sentir falta desse momento quando por alguma razão você não consegue fazê-lo. É como qualquer relacionamento. Quanto mais tempo você passa com alguém, mais íntimo você se torna, mais você conhece aquela pessoa, mais fácil fica conversar com ela. E o relacionamento com Deus funciona da mesma maneira. Ele quer te conhecer profundamente e quer ser conhecido por você. Ele quer que você descubra seu caráter, sua natureza, sua vontade. E isso acontece principalmente através da oração, desse tempo que você separa para estar a sós com Ele. Então, quando aquela preguiça bater amanhã de manhã, quando você sentir vontade de ficar só mais 5 minutinhos na cama, quando você pensar, hoje eu pulo a oração e amanhã eu compenso, lembre-se de que existe uma batalha acontecendo. Lembre-se de que o inimigo está tentando te sabotar logo no começo do dia. E faça a escolha certa. Escolha levantar. Escolha buscar a Deus. Escolha lutar pelo seu momento de oração, mesmo que tudo dentro de você esteja dizendo para não fazer isso. Porque aqui está a verdade. Você nunca vai se arrepender de ter orado. Você nunca vai terminar uma oração e pensar, puxa, que perda de tempo. Mas você com certeza vai se arrepender de não ter orado quando lá pelas 3 da tarde o caos estiver instalado na sua vida e você perceber que pulou a parte mais importante do dia. E você já percebeu como nos dias em que você ora pela manhã, as coisas parecem fluir melhor, as pessoas parecem mais gentis, as oportunidades aparecem de forma inesperada, você tem mais paciência, mais paz, mais alegria, e nos dias em que você pula a oração, parece que tudo dá errado. As pessoas te irritam mais facilmente, os problemas parecem maiores, você perde a paciência mais rápido, fica mais ansioso, mais estressado. Isso não é coincidência, é causa e efeito, é uma lei espiritual operando. Quando você começa o dia com Deus, você está abrindo as comportas das bênçãos celestiais sobre sua vida. Mas quando você negligencia esse tempo, você está, na verdade, caminhando no deserto, tentando sobreviver com suas próprias forças e seus próprios recursos limitados. A Bíblia diz que sem Deus, nada podemos fazer. Absolutamente nada que tenha valor eterno. Nada que seja duradouro, nada que traga verdadeira satisfação. Você pode até conseguir algumas coisas no seu próprio esforço, pode até alcançar certos objetivos, mas vai ser tudo vazio, superficial, passageiro, e no final você vai olhar para trás e perceber que trabalhou tanto, se esforçou tanto, sacrificou tanto, mas para quê? O que ficou? O que realmente importou? Mas quando você faz as coisas com Deus, quando você vive conectado a Ele, quando você permite que Ele seja o centro da sua vida, começando cada dia em sua presença, aí sim tudo ganha significado, tudo tem propósito. Mesmo as coisas pequenas e aparentemente insignificantes se tornam parte de um plano maior, de uma história linda que Deus está escrevendo com sua vida. E deixa eu te contar algo que talvez você não saiba. Deus tem mensagens específicas para você toda manhã, direções exclusivas, revelações personalizadas, mas Ele só pode compartilhar isso com você quando você está em sua presença, quando você está quieto o suficiente para ouvir sua voz, quando você está receptivo o suficiente para receber suas instruções. Quantas vezes Deus tentou falar com você, mas você estava ocupado demais, correndo demais, distraído demais para ouvir? Quantas bênçãos você perdeu porque não estava no lugar certo, na hora certa, espiritualmente falando? Quantas portas de oportunidade se fecharam porque você não buscou a orientação de Deus antes de agir? A oração da manhã te coloca na frequência certa para sintonizar com a voz de Deus durante todo o dia. É como um GPS espiritual que te mantém no caminho certo, mesmo quando você está confuso, mesmo quando você não sabe qual direção tomar.
Você também pode incluir na sua oração matinal a leitura da Palavra de Deus. Escolha um livro da Bíblia e leia um capítulo por dia, ou siga um plano de leitura bíblica, ou simplesmente abra e deixe Deus guiar você até o texto que Ele quer que você leia naquele dia. A Palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, e quando você a lê logo pela manhã, está alimentando seu espírito com o pão do céu. Está recebendo vida, força, sabedoria, correção, encorajamento, tudo o que você precisa para aquele dia. Mas acima de tudo, deixe que o Espírito Santo te guie na oração. Não fique preso a fórmulas ou rituais. Esteja aberto para que Deus te surpreenda, para que Ele conduza você por caminhos que você não planejou. Algumas manhãs você pode sentir que precisa louvar mais. Outras manhãs, você pode sentir que precisa interceder mais. Outras manhãs, você pode simplesmente chorar na presença de Deus, liberando todas as dores e frustrações acumuladas. Tudo isso é válido, tudo isso é oração verdadeira, tudo isso agrada o coração de Deus. E lembre-se sempre, não existe fracasso na oração, não existe oração errada quando ela vem de um coração sincero. Se você esquecer as palavras, está tudo bem. Se você adormecer no meio da oração, porque estava cansado demais, Deus entende. Se você não sentir nada especial em determinado dia, isso não significa que sua oração não foi ouvida. Deus não é limitado pelos seus sentimentos ou pela sua percepção. Ele está operando mesmo quando você não sente. Ele está respondendo mesmo quando você não vê resultados imediatos. Ele está cumprindo suas promessas, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Cada novo dia é verdadeiramente um presente de Deus, uma nova chance de recomeçar, uma nova esperança de que as coisas podem ser diferentes, uma nova oportunidade de experimentar o amor, a graça e o poder do Todo-Poderoso. E quando você começa esse dia em oração, você está embrulhando esse presente com gratidão, você está abrindo esse presente com expectativa, você está valorizando esse presente com reverência. Então não trate suas manhãs como algo comum e sem importância. Trate cada amanhecer como o milagre que ele realmente é, como a demonstração viva de que Deus não desistiu de você, de que Ele ainda tem propósitos a serem cumpridos através da sua vida, de que você ainda tem muito a viver, muito a fazer, muito a ser. E se você chegou até aqui comigo neste vídeo, se você ouviu tudo que eu falei com atenção e com o coração aberto, então eu tenho certeza de que algo foi plantado dentro de você, uma semente de fé, uma centelha de esperança, um desejo renovado de buscar a Deus de verdade. Não ignore isso. Não deixe passar, não volte para a vida que você tinha antes. Dê o passo de fé. Tome a decisão agora mesmo de que suas manhãs vão ser diferentes daqui para frente, de que você vai priorizar esse tempo precioso com o Pai Celestial, aconteça o que acontecer. E eu profetizo sobre sua vida que quando você fizer isso, quando você honrar a Deus com as primeiras horas do seu dia, Ele vai honrar você de maneiras que você nem consegue imaginar. Ele vai abrir portas que ninguém pode fechar. Ele vai derramar bênçãos que você não vai ter onde guardar. Ele vai te surpreender com sua bondade e fidelidade todos os dias da sua vida. Então, eu quero pedir para você fazer algumas coisas agora que chegou até o final deste vídeo comigo. Primeiro, deixe seu like aqui embaixo, porque isso mostra para o YouTube que este conteúdo é importante e ajuda outras pessoas a encontrarem essa mensagem que pode transformar a vida delas também. Segundo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque eu quero continuar trazendo para você mensagens poderosas que vão fortalecer sua fé e te aproximar cada vez mais de Deus. Terceiro, e isso é muito importante, deixe um comentário aqui embaixo escrevendo: eu vou orar toda manhã, porque quando você declara isso publicamente, você está fazendo um compromisso, você está dizendo para você mesmo e para Deus que você está levando isso a sério. E quarto, não pare por aqui, tem outro vídeo aparecendo aí na sua tela agora que vai complementar tudo que você aprendeu hoje. Então clica nele e continue nessa jornada de crescimento espiritual.
Que Deus abençoe você poderosamente, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê paz. A partir de amanhã, uma nova história começa a ser escrita na sua vida. E essa história começa com você de joelhos, buscando a face do Senhor logo nas primeiras horas do dia. Amém e amém.